investigada no presente processo. Porém, com relação à questão da atenuante da maioridade, compreendo que a defesa tem razão. De fato, o cidadão, o senhor se referiu à época do fato tinha menos de 21 anos, é outra situação. E vejo, igualmente, da análise do processo, de que Jonas Ramos Silva foi apontado como uma pessoa que estaria com os 70 papelotes de cocaína. Foi colocado no contexto da prova a situação dele, Jonathan. Com relação ao Lucas, muito embora, e aqui nós fazemos esse registro apenas para ilustrar, ambos os rapazes, jovens rapazes, como o senhor colocou, eles têm envolvimento, ou com batismo ou não, com facções criminosas, mas aqui não vem o caso, até porque tem a questão da presunção de inocência, que, não obstante os atos infracionais indicados também com relação ao cidadão Jonas, eu compreendo que a prova contra Jonas de estar portando a droga, ela está sedimentada. Não vejo dúvidas com relação ao Lucas Pereira Lopes. E nessa dúvida há uma convergência de minha parte em relação à posição da defesa. Vejo também com relação ao Jonathan, não obstante ele ter envolvimento com ações criminosas, a questão do privilégio em relação a ele pode ser aproveitada em razão da presunção de inocência. De forma que, no contexto verificado por mim, eu compreendo que o Jonas e o Lucas devem ser responsabilizados pelo porte legal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826, um revólver, um pistola, muito embora o menor, eles sempre, no trajeto de processo, a gente sempre vê a ideia de deixar o menor com tudo na mão, mas no caso aqui foi verificado que ambos estavam na composta do armamento, ficou muito claro isso, de forma que ele deve ser responsabilizado pela questão do artigo 14 da Lei 10.826, e com relação à questão do Jonas, entendo que a droga estava em sua posse, como foi tratada durante a trajetória do inquérito e do processo. Muito embora, volto a dizer, que registros e atos infracionais, e o senhor mencionou a exata dimensão de um processo progressão criminosa, não obstante essa realidade, entendo da possibilidade de ser reconhecido o privilégio para ele. A questão da atenuante da maioridade também já sinalizei. E com relação ao Lucas Pereira Lopes, em virtude da dúvida, no meu sentido, nesse contexto, eu sinalizo pela retirada de sua responsabilidade em relação ao tráfico de droga. É nesse sentido, Excelência, que eu me posiciono. Obrigado, doutor Pedro Olímpio. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigado, desembargador. Cumprimento todos novamente, desembargador Henrique, desembargadora Marlúcia, desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela, doutor Pedro Olímpio, doutora Wanda. Parabenizo o advogado, doutor Ricardo, pela sustentação oral, como bem o doutor Pedro Olímpio. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, você pede minha permissão, com sua permissão, presidente. Vou fazer um resumo e depois eu passo a ler
verbertação. Quando o advogado mencionou atenuante, eu deixei de reconhecer atenuante porque eu faço ter aplicado a pena no mínimo legal. Aí, por isso que não foi, eu não reconheci atenuante quanto à menoridade. A cocaína foi encontrado 70 papelotes com o seu constituinte, doutor. E foi bem individualizada aqui a pena, a participação de cada um. O próprio policial Vinícius Salles de Siqueira afirmou em juízo que já tinha abordado o Lucas em outra oportunidade em relação ao réu Lucas, viu, doutor Pedro Olímpio? Com ele encontraram uma pistola calibre 380 com 2 carregadores. Jonas estava com cocaína, mas não sabe a quantidade. O menor estava com revólver. O tráfico privilegiado foi negado. Eu neguei o tráfico privilegiado para o Jonas, não pelo que ele falou aqui, doutor, mas pelos atos infracionais cometidos, porque ele já tinha cometido atos infracionais por roubo, por homicídio, e está aí na página 184. Ambos eles pediram absolvição, mas eu entendi que fosse o caso, pois os policiais tinham fundadas suspeitas nas diligências, vez que tanto receberam denúncias como visualizaram a fuga dos réus pelos telhados vizinhos. Quanto à dosimetria do réu Jonas Ramon, eu afastei o tráfico privilegiado pela existência dos atos infracionais anteriores, contudo, modifiquei o regime para o semiaberto, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas. E eu também modifiquei para o Lucas, também para o regime semiaberto, em virtude das ausências das circunstâncias judiciais. Então, vou passar aqui a ler. Quero só ver aqui no final. Vou ler aqui só o final para depois voltar a ler minha emenda. Diante do exposto, conheço em parte o recurso imposto por Jonas Ramon Pereira Silva para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento no sentido de alterar o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto. E conheço o recurso deposto por Lucas Pereira Lopes para dar-lhe parcial provimento no sentido de reduzir a pena privativa de liberdade aplicada a este recorrente ao patamar de 6 anos, 10 meses e 10 dias, além de 496 dias multa, um valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente na ocasião do fato lituoso em relação dos crimes do artigo 33, caput da Lei 11.343, 2006, e artigo 14 da Lei 10.826, 2003. Mas vou aqui. Penal e processo penal, apelação criminal, recurso defensivo, pluralidade de réus, tráfico de drogas, artigo 33, caput da Lei 11.343, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pedido de gratuidade judiciária, réu Jonas Ramon Pereira Silva, não conhecimento, matéria de competência do juiz de execução penal. Pleito comum, absolvição ante a ausência de provas do crime do artigo 33, inviabilidade, prova suficiente, materialidade de autoria, prova testemunhal válida, condenação baseada em elementos de convicção e provas produzidas em juízo, denúncia anônima recebida, tentativa de fuga dos réus, entorpecentes fracionados, pedido de desclassificação da conduta para os termos do artigo 28, réu Jonas Ramon Pereira Silva, inviabilidade, não afastamento da responsabilidade penal, ausência de comprovação de uso próprio. Pleito de absolvição do crime de artigo 14 da Lei 10.826, réu Lucas Pereira Lopes, inviabilidade, crime de perigo abstrato, munição e arma encontrados com apelante. Revisão da dosimetria, réu Jonas Ramon Pereira Silva, manutenção da pena base, reconhecimento da minoridade relativa, súmula 231, tráfico privilegiado, impossibilidade, habitualidade delituosa, registro de atos infracionais, precedente do STJ, Tribunal e do TJ Ceará, não preenchimento dos requisitos legais, detração penal, matéria a cargo do juiz da execução penal, revisão da dosimetria, réu Lucas Pereira Lopes, manutenção da pena base em relação ao crime do artigo 33, caput da Lei 11.343, redução da pena base em relação ao crime do artigo 14 da Lei 10.826, pena base no mínimo legal, tráfico privilegiado, possibilidade, cumprimento cumulativo dos requisitos, ação penal em curso que não impede a aplicação do tráfico privilegiado,
princípio da não culpabilidade, precedente do STF, STJ e TJ do Ceará, aplicação da fração mínima do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, impossibilidade, natureza do entorpecente, em virtude da natureza do entorpecente, concurso material, custódia cautelar, regime semiaberto, adequação, necessidade, recurso conhecido em partes para ser na parte conhecida parcialmente provido e o recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. É como voto, senhor presidente. A senhora afastou o tráfico privilegiado por ato infracional, foi isso? Certo. Como vota a emenda, desembargadora Ângela? Excelência, eu até já tinha me manifestado provisoriamente, mas eu vou pedir vista, desembargadora Andréa, exatamente nesse ponto, exatamente o desembargador Henrique tocou. O Ministério Público, até aqui em sessão, se manifestou favoravelmente à aplicação do privilégio no tráfico, e eu vou pedir vista, desembargadora Andréa, com todo respeito. Então, julgamento adiado. Precisamos desta pausa. Faremos uma pausa de 5 minutos.
Então, findou essa parte, retornando os trabalhos, findou essa parte de pedido de preferência com sustentação oral. Vamos aos destaques. Apelação 028-0007-44-2021. Vai ser adiado, desembargadora Ângela. Posso repetir? Sim, não, já vi. Vai ser adiado, confio, Certo, excelência. adiado. 4.14, apelação 000, ou seja, 3.000 ao contrário, né? 851, dígito 63, da relatoria da desembargadora Marluce de Araújo Bezerra. Recurso sem duplicidade, retirar de pauta para decisão e arquivamento. Perfeito? Retirado de pauta. 4.47, apelação 026-53, 21, dígito 55, da relatoria da eminente desembargadora Rosilene. Adiado, desembargadora? Confirmado. 4.77, apelação 023-57-67, dígito 41, da relatoria da eminente desembargadora Andréia. Retirado de pauta. Retirado, desembargadora? Confirmado. 4.81, apelação 00-401-2681. Desembargadora Andréia Mendes. Adiar. Adiado, desembargadora? Adiado, desembargador. Perfeito. Obrigada. 4.104, recurso antidistrito 003554763, da segunda vara do júri, da relatoria da desembargadora Andréia Mendes. Adiado, desembargadora? Adiado, desembargador. Perfeito, obrigado. 4.107, recurso antidistrito 0261752, dígito 12, da relatoria da desembargadora Ângela. Adiado, desembargadora? Sim, excelência. Uma apelação minha. 4.118, apelação 027-5893, dígito 70. Adiado, desembargadora? Excelência, sim. Confirmado. Eu parei em qual? 4.104, foi? 4.104 que eu parei no... Esse da segunda vara do júri, né? Qual foi que eu parei? Vou só repetir aqui, porque houve um pequeno... Apelação 00401-26, dígito 81, da desembargadora André, foi adiado. Desembargadora. 4.104, também recurso antidistrito 0037547, da desembargadora André, também adiado. O 4.107, recurso antidistrito 0261752, dígito 12, da desembargadora Ângela Tereza. Adiado, né, desembargadora? Sim, excelência. Perfeito. Agora vamos aos processos pendentes de julgamento. Agravo em execução 00160-1396. Comarca de origem, terceira vara de execução. Defensoria Pública da relatoria da desembargadora Ângela. Agravante do Ministério Público. A desembargadora Ângela votou no sentido de ser conhecido e provido. Esse Falta o aquele que tinha voto. o erro material, né? Então, não votou, não é isso? Concedo a palavra. Como vota a desembargadora Marluce? Obrigada, senhor presidente. Após a devida análise processual, com a devida vênia ao entendimento exposto no voto provisório emitido pela douta relatora, entendo por dele divergir, por entender que a decisão proferida pelo juízo ACO encontra embasamento nas provas dos autos, sendo aferido o requisito objetivo e subjetivo para justificar a progressão do regime. Explico.
o órgão ministerial, em suas razões recursais, Tá vendo nem afirmou problema no que, site. abro aspas, Vou reiniciar. o juiz Wacó, mesmo alertado através de reiniciar parecer ministerial de que o exame criminológico não afastava a periculosidade do apenado, não fez qualquer menção que invalidasse Cadê o referido site? laudo médico, Segundo restringindo-se a determinar a progressão, fecho aspas, tendo em seguida colacionado um trecho, à página 06, de uma decisão estranha ao feito, que não se relaciona com o apenado Paulo Ricardo Francelino de Souza, mas sim a outro indivíduo, de nome Yuri Menezes Silva. Tal situação me levou a crer que o agravante não cumpriu os requisitos de admissibilidade recursal, na medida em que seu recurso não teria combatido os fundamentos da decisão contra a qual pretendeu recorrer. Ainda que fosse considerado que a reprodução desse trecho se tratou de mero erro material, a leitura da decisão, presente na movimentação 49.1 do processo do CU, cuja cópia se encontra às páginas 10 a 12, mostra uma situação completamente diferente da alegada nas razões recursais, já que nessa decisão o juízo Primevo tratou expressamente do resultado do exame criminológico. Vejamos o trecho, a página 12. Abro aspas. No caso em exame, verifico, ao analisar o relatório da situação carcerária, que o apenado cumpriu o tempo necessário previsto na LEP para o deferimento da progressão e que, conforme certidão carcerária, expedida pelo diretor do estabelecimento prisional, ostenta bom comportamento carcerário. No que se refere ao exame criminológico, consta na referida conclusão que o apenado, para ser reinserido na sociedade, necessita de suporte familiar, bem como um acompanhamento com monitoração periódica. É o que este juízo já o faz, pois consta que o apenado possui proposta de emprego, conforme caso, portanto, caso seja deferido, será feito devido acompanhamento 24 horas pela Central de Monitoramento Eletrônico, portanto, sendo merecedor de sua transferência para regime menos rigoroso. Fecho aspas. Remetendo-me ao exame criminológico presente na movimentação 42.1 do processo de origem do CEU, constata-se a seguinte resposta do perito, abro aspas, pelo exame e pelos critérios utilizados, pode-se informar que o condenado está em condição de merecer concessão de progressão de regime prisional? O presente exame não observou sinais de alterações psiquiátricas que contraindiquem progressão de regime prisional. Não se dispõe, até o momento, de método científico que permita inferir eventual merecimento ou não de progressão do regime prisional. Caso a autoridade entenda pela progressão de regime prisional, sugere-se que o processo de reinserção social ocorra inicialmente com acompanhamento ou monitoração periódica por serviço de assistência social. Fecho aspas. Nota-se, portanto, que, ao contrário do que o agravante falou em suas razões recursais, o juiz Wacó fundamentou sua decisão nas informações colhidas, tanto nas considerações do laudo de exame criminológico, como na certidão carcerária, não tendo sido constatada situação que indique que o apenado não teria cumprido o requisito subjetivo. Inclusive, registro que os demais documentos da avaliação multidisciplinar presentes na movimentação 42.2 e 42.3
do processo de origem, também são todos favoráveis ao apenado. Não obstante, é de ressaltar ainda que o próprio magistrado de origem, ao fundamentar sua decisão, colacionou jurisprudência da primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, em situação similar, em que naquela Câmara também não se considerou desfavorável a conclusão do exame criminológico parecido. Vejamos, a avaliação multidisciplinar não foi desfavorável, uma vez que atesta o bom comportamento do apenado, não havendo contraindicação de que ele não possa ser beneficiado com um regime mais brando, sendo as ressalvas apontadas pelo médico no sentido da necessidade, acompanhamento ou monitoramento periódico por serviço de assistência social, com a finalidade de ajudá-lo na reinserção do convívio social, sendo plenamente possível que o Estado garanta essa assistência. Relatora desembargadora Maria Edna Martins, julgado em 30 de 3 de 2022. Assim, embora as razões recursais do agravante apontem para a prolação de decisão contrária ao resultado do exame multidisciplinar ou omissa quanto ao resultado do exame criminológico, não é este o caso dos autos. E, por fim, mesmo que considerasse que as razões recursais combateram diretamente a decisão de página 10, 12, ainda assim, não vislumbro melhor sorte a pretensão ministerial, considerando que compartilho do entendimento de que o resultado do exame multidisciplinar foi favorável ao apenado, de modo que, estando constatado o preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, a decisão combatida está em consonância com o que preceitua o artigo 1º da Lei de Execução Penal. É como voto, senhor presidente. Sim. Pelo improvimento. Então, a desembargadora Ângela quer se manifestar? Sim, excelência. Em relação a dois aspectos. Primeiro, como observado pela desembargadora Marlúcia, em relação ao excerto, né, o excerto da decisão que foi colacionada às folhas 6 e 7. Preliminarmente, observa-se que o Ministério Público transcreveu erroneamente a decisão atacada às folhas 6 e 7, a qual se refere a outro apenado de nome Ícaro Yuri Menezes Silva. Entretanto, reputo tratar-se apenas de mero erro material, eis que, no frontispício da peça ministerial, há a correta indicação do agravado Paulo Ricardo Francelino de Souza, bem como na descrição dos fatos, as folhas 4, indica-se que a decisão atacada possui o movimento 49.1 no sistema de execução unificado, a qual se encontra colacionada às folhas 10/12 do recurso. Por esse motivo, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício que venha macular o conhecimento do recurso, eis que a leitura da petição permite divisar corretamente contra qual decisão o Ministério Público se insurge, bem como quais dos argumentos recursais. Verifica-se a impugnação expressa das razões de decidir do objeto da insurgência, a saber, a concessão da progressão de regime em discordância com o exame criminológico. Isso em relação a esse erro material, assim me posiciono. E em relação ao próprio exame criminológico, permitam-me ler o que disse o psiquiatra. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o laudo psiquiátrico afirma categoricamente que foram observados sinais de transtornos psiquiátricos que implicam maior risco de reincidência delitiva por parte do apenado, pois o periciando fornece elementos de um possível transtorno de personalidade dissocial, cujos portadores dessa alteração psiquiátrica, aqui abro aspas, para reproduzir o que disse o médico, o perito, apresentam um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre a partir dos 15 anos de idade. Há um fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamento legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção.
há tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas, irresponsabilidade reiterada, levando à falha repetida em manter conduta consistente no trabalho, ausência de remorso, observada através da indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. No final, nós entendemos que o magistrado levou em consideração apenas uma frase descontextualizada. Quanto ao quesito de se o apenado está apto para progredir para o regime prisional mais brando, o psiquiatra atestou a presença de sinais de alterações psiquiátricas e que contraindicam a concessão do benefício, pois indicativa de personalidade perigosa ou agressiva, o que aponta um risco maior de nova prática delitiva, destacando que o examinado não demonstra ter consciência de que infringiu norma de conduta, sem manifestar remorso ou culpa pelo que fez à vítima, negando reiteradamente o cometimento do crime. Então, diferentemente do que disse o juiz de primeiro grau, que, como eu disse, pegou uma frase descontextualizada, no final do exame criminológico, não se recomendou a progressão do regime, somente se destacou condicionalmente que, em caso de progressão de regime prisional, sugere-se acompanhamento com ou monitoração periódica do serviço de assistência social. Então, na verdade, não houve uma recomendação. O que houve foi digamos assim, um aconselhamento. Se a progressão fosse concedida, ele tinha que ficar sobre esse monitoramento. E aqui eu também colaciono decisões aqui, tanto da primeira Câmara, desse tribunal, desembargador Carneiro, quanto dessa terceira Câmara, desembargadora Rosilene. Uma situação bem parecida, e eu vou ler só o que interessa. Está no corpo do voto. O item 4 aqui desse agravo em execução. Também. O magistrado de origem negou o pedido de progressão de regime, alegando que a avaliação multidisciplinar não traz confiança quanto ao retorno social do agravante, principalmente considerando que o apenado foi condenado pela prática de crime sexual de natureza hedionda, praticado em desfavor de uma vítima, à época apenas com 5 anos. Relatou ainda que, apesar do apenado ter um bom comportamento carcerário, o exame psicológico apontou conflito sexual e diversos outros fatores, razão pela qual entendeu como desfavoráveis à progressão do regime. Então, ela prossegue aqui. No exame criminológico, a médica psiquiatra relatou não ter sido verificado sinal de transtorno psiquiátrico em atividade que comprometa as capacidades de entendimento e ou autodeterminação, ou que implique em aumento da periculosidade do examinado. No entanto, alegou que o padrão de reincidência criminal, a gravidade do crime relatado e o histórico de uso de substâncias psicoativas devem ser levados em consideração por apresentarem relação com o aumento do risco de reincidência. A situação é bem semelhante. Há um exame criminológico, ou melhor, uma certidão carcerária que indica um bom comportamento, mas há um exame de um médico perito, psiquiatra, que não recomenda a progressão. Exatamente como foi nesse agravo de execução que eu acabei de ler, só que aqui foi o contrário. O juiz negou e o apenado recorreu, mas a situação é absolutamente parecida. Certidão carcerária, ok, exame criminológico não ok. Então, considerando que o médico, embora a gente não tenha um método científico para aquilatar de uma forma aritmética se o apenado pode ou não voltar à sociedade, o laudo psiquiátrico, a mim, me convenceu de que ainda não é o momento para a progressão do regime, e por essa razão eu mantenho o voto. Perfeito. Obrigado, Isbardo. Como é bom o debate aqui, né? Essa mesma percepção que a desembargadora Marlúcia fez, eu também tenho. Inclusive, eu anotei aqui, essa das folhas 12. O magistrado, eu digo que o magistrado fundamentou a decisão dizendo que, quanto ao exame criminológico, consta na referida conclusão que o apenado, para ser reinserido na sociedade, aquilo que a senhora leu, necessita de suporte familiar, bem como acompanhamento. Aí o juiz diz
que já o faz, que este juiz já o faz, tal, pois consta, proposta, não sei de que, não sei de que. Eu vejo por outro ângulo, diferente do da desembargadora Ângela. Eu vejo que ele tem bom comportamento, que o exame, oferta de trabalho, que o laudo não está vedando a saída dele, a mudança de regime, não está. E, inclusive, ele sugere, em caso, como tem aqui as folhas 12, em caso de deferimento, isso aí que eu já li. Acompanhamento, que é o que o magistrado diz, vai ser devido ao acompanhamento 24 horas pela central de monitoração eletrônica, portanto, sendo merecedor de sua transferência para o regime menos rigoroso. É apenas uma percepção, não que a desembargadora esteja... É uma percepção, né? O mesmo, não que a senhora esteja errada, é claro que não é isso. É uma percepção. Eu entendo que o laudo não vedou o exame criminológico e o magistrado devidamente fundamentou. Então, eu pedindo venha a desembargadora Ângela, eu vou aderir ao voto da eminente desembargadora Marlúcia. Sorteada para... Já está pronto. Vamos mais à frente para lavrar o acordo. Então, esse foi o 4.5. 4.8. Apelação 025-7092, diz 38, 13ª Vara Criminal. Relatoria desembargadora Marlúcia, conhecida e parcialmente provida. Está faltando o quê, Wanda? É o 9238. Aqui eu não votei, porque é uma divergênciazinha periférica, né, com a desembargadora Marlúcia, que não altera o âmago da questão, a pedra angular da questão, do caso. É só em relação ao direito de recorrer em liberdade, que, como eu disse, eu examino caso a caso. E aqui parece não, ele tem antecedentes criminais, responde a outra ação penal, e como eu faço com essa devida... Essa é uma questão periférica que não vai influir no voto, eu divido só quanto a isso, desembargadora Marlúcia. Quanto ao direito de apelar em liberdade, que eu acho que o magistrado justificou, o réu não tem bons antecedentes, só isso. Mas no principal, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Rosilene. Acompanho a divergência no ponto destacado. Só fazer aquela datação, a senhora não precisa nem sair da relatoria, né? Só uma questão periférica. 4.61, apelação 021-85-17-50. Isso aqui teve sustentação oral, já foi, né? Já foi, certo. Certo. Não, que é isso. 4.66, apelação 011-59-06-66, da desembargadora Andréia Mendes, que votou no sentido do recurso conhecido e desprovido. Falta o quê, Wellington? Meu voto. A desembargadora Ângela acompanhou. E falta o voto da desembargadora Marlúcia. Como voto da desembargadora Marlúcia? Observa-se que, segundo a narrativa dos policiais militares envolvidos no flagrante, eles receberam uma informação que indicava que um indivíduo chamado Lourim vendia drogas. Os policiais militares, então, dirigiram-se à residência do réu, a fim de averiguar a veracidade dos fatos. Ao chegarem à casa do denunciado, este, entre aspas, permitiu a entrada dos policiais na residência, na qual nada foi encontrado. No entanto, o acusado teria indicado outra residência de sua propriedade onde estariam as drogas. Relatam ainda que somente foi possível por terem localizado a chave deste no primeiro imóvel durante a busca domiciliar. No interrogatório, o ora apelante afirma que estava do lado de fora da casa, momento em que foi abordado
e autorizou a entrada dos policiais. Relata ainda que os policiais realizaram vistoria em sua casa e não encontraram nada de ilícito, mas que então os policiais o mandaram esperar e foram até outra casa. Indica que, posteriormente, os policiais voltaram com uma bolsa informando-se do réu, dizendo que, entre aspas, a casa teria caído, pois o acusado era o Lourim da GDE. Por fim, negou que a droga e que a casa em que foi encontrado o material ilícito não lhe pertenciam. A meu sentir, não há como tal suposto consentimento para a entrada dos policiais na residência ser chancelado pelo Poder Judiciário. Não consigo conceber como alguém que guarda em casa drogas ilícitas, por livre e espontânea vontade, permita a entrada de policiais para apreendê-las e, obviamente, realizar a prisão em flagrante delito do morador do imóvel, dono das drogas. Afigura-se-me como óbvio, ululante, que alguma espécie de coação e medo, ainda que implícita e de ordem psíquica, produza-se no morador que está guardando drogas ilícitas em casa, cometendo, assim, um crime permanente, forçando-o a permitir a entrada em seu asilo inviolável de agentes do Estado, os quais certamente o levarão preso, quebrando, assim, sem qualquer resquício de legitimidade e a total revelia do que dispõe a Constituição Federal, a garantia da inviolabilidade domiciliar. O correto e constitucionalmente exigível é que a polícia, ao receber a informação da ocorrência do tráfico de drogas no imóvel, realize uma investigação prévia para se certificar de que a notícia anônima tem algum fundamento e, com esses elementos de informação reunidos e relatados, solicite a autoridade constitucionalmente competente, qual seja o juízo de direito da comarca, a expedição de um mandado de busca e apreensão que possibilite legítima e constitucionalmente a quebra da inviolabilidade domiciliar. Em caso, os policiais que participaram da prisão em flagrante do ora apelante esclareceram que a investigação se lastreou em informação anônima, sem qualquer registro de que tenha havido situação que ensejasse legitimamente a quebra da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Em situações análogas, o STJ tem adotado de forma pacífica o entendimento de que a busca domiciliar realizada sem fundadas razões que a justifiquem é ilícita, de forma que eventuais provas colhidas após a sua realização não são válidas para lastrear uma condenação criminal. Assim, nos termos do artigo 157 do CPP, não diviso outra conclusão que não a de que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais e legais, como no caso dos autos, padecendo de nulidade também as provas dali derivadas, nos termos do artigo 573, parágrafo 1º do CPP. Diante de todo esse contexto, ante a nulidade das provas e a ausência de outras provas independentes, entendo não restar outra alternativa que não seja decretar a absolvição do acusado quanto ao delito tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343, de 2006, haja vista a ausência de provas independentes e suficientes para a condenação. É como voto, senhor presidente. Não, só para dizer, porque eu tenho um pensamento contrário da senhora, porque cada caso realmente eu analiso, cada caso é um caso.
realmente zero, já por várias vezes também, eu já declarei a nulidade total, absolvendo os réus. Mas nesse caso específico, vou só aqui ler assim, análise da prova ensejar a condenação, registres que os policiais militares reafirmarem em seus depoimentos prestados em delegacia, os quais asseveraram que receberam informações que uma pessoa conhecida como Lourim, membro da facção Guardiões do Estado, praticava o crime de tráfico de drogas, além de portar uma arma de fogo. Ato contínuo, dirigir-se até o local e depois, primeiro foram até uma residência e depois encontraram um boleto e foram até onde encontraram todas as drogas. Então, eu acho isso aí, para mim, está claro, desembargadora. Com todo respeito e admiração, mas eu... Esse é o Zé, é o 011-5906-66. Perfeito. Foi recurso conhecido e desprovido por maioria. Aliás, desculpe, eu nem instei a desembargadora Ângela, que ela já tinha votado. Mas confirmo o voto lançado provisoriamente, excelência, com a relatora. Então, recurso conhecido e desprovido por maioria. 4.67. Apelação 012-110972. Com marca de origem primeira vara de delitos de tráfico. Relante Larissa Carneiro Silva. Pelo Ministério Público também da relatoria da Lavra da eminente desembargadora Andréa Mendes, que votou no sentido de recurso conhecido e parcialmente provido. Eu não votei, senhor presidente. A desembargadora Ângela acompanhou. Falta o voto da desembargadora. Vou ser bem sucinta agora, Perfeito. bem resumida, porque é a questão da violação, né, de domicílio. Certo. Tributando todo o respeito ao voto da desembargadora Andréa Mendes Bezerra, peço venha para dele divergir, mantendo minha linha de coerência de que denúncia anônima não pode amparar o ingresso de policiais numa residência. O argumento dos policiais de que visualizaram, ainda do lado de fora da casa, uma quantidade de droga sobre uma cômoda, não se mostra nada verossímil. É pouco crível que uma pessoa que tenha droga consigo em um imóvel o deixe à vista de qualquer pessoa que passe pela rua, ainda mais acondicionado de modo a permitir sua fácil identificação sob um simples olhar distante, de fora do imóvel. Não é demais relembrar ainda que, em casos desses jaez, o STJ tem reiteradamente declarado ilícitas as provas contra o réu condenado por tráfico de drogas, obtidas através do ingresso dos policiais na casa do acusado, com base apenas em denúncia e suposta autorização de entrada concedida pelo investigado. Assim sendo, divergindo do voto da proficiente relatora, voto pela declaração de licitude das provas e consequente absolvição do apelante. É como voto, senhor presidente. Sim. Desembargadora Andréa. Não, só afirmando aqui que foi encontrado na casa, né, da RES 72 trouxinhas de cocaína, um pacote com 5 gramas desse mesmo narcotráfico, 48 papelotes de maconha, 113 pedrinhas de crack, um rolo de papel alumínio, 2 balanças de precisão, sacos para embalar droga, um tubo de linha, 100 gramas de pó branco e a quantia em dinheiro de R$ 488,50. E nesse caso, eu fixei, né, no regime aberto, foi retificada a sentença, eu coloquei no regime aberto, substituição da pena privativa por substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, o apelo foi parcialmente provido. Desembargadora Ângela já votou, né? Então, recurso conhecido e parcialmente provido. Conhecido e parcialmente provido por maioria. Desembargadora Marlúcia, que votou no sentido da absolvição. 4.71, apelação 014-2164-79. Também deve ser o mesmo tema. Vara de delitos de tráfico. Apelante Francisca Ferreira de Oliveira. O vereador pode repetir aí a numeração? Claro. 4.71, apelação 014-2164-79
Dito 79, né? 2019. Origem, Vara de Delitos de Tráfico, apelante Francisca Ferreira de Oliveira, Defensoria Pública, relatora, desembargadora Andréa Mendes Bezerra, que voltou no sentido recurso conhecido e desprovido. Isso, presidente. Fundamentação, invasão de domicílio, né? Certo. Minha divergência para manter minha coerência. Também é o mesmo tema, né? Mesmo tema, invasão de domicílio. Fique à vontade. Aí já tem um voto de 2, voto da senhora. (4.71). Não, 4.71. 014 2164 de 79. É esse que acabou de ser julgado, não é isso? É esse que está em Estamos mesa. certo. Que a senhora. É. Falta o voto da Invasão. senhora. Pronto, é isso. É a mesma coisa de invasão, né? Mas a senhora fica à vontade. Não, a Pode. fundamentação é É essa. a mesma, né? É, não vou me estender mais. Invasão de domicílio. A desembargadora vota pela absolvição. Não, Desembargadora sim. Andréia. Desembargadora Ângela também. Também. Então, por maioria, recurso conhecido e desprovido. 4.85, 022, 72, 82 de 52. Segunda Vara de Delitos de Tráfico e Uso de Substância Entorpecente, apelante Paulo Alisson. Advogadora Carla Maírle Soares. Desembargadora Andréa também, que votou no sentido do recurso conhecido e desprovido. Deve ser o mesmo tema, né? Senhor presidente, é o 0227282 de 52, perfeito. Bem, no caso entablado, a meu sentir, a ilicitude é escancarada, porquanto os policiais sequer faziam investigação ou diligências em relação a tráfico de drogas, mas simplesmente, em razão do acusado, acelerar seu veículo, quando da aproximação da composição policial. Quando conseguiram abordar o acusado, este estava sem documentos, em razão do que os policiais entenderam que, por isso, estariam legitimados a ingressar na moradia do acusado, ainda que estivessem à entrada naquele recinto, se dava apenas em razão da necessidade de se conseguir documentos de identificação do réu, e não para buscar drogas, arma ou qualquer outro objeto, sem qualquer correlação com o fato anterior, a ausência de documentação do acusado. Há, portanto, situação de evidente desvio de finalidade na busca domiciliar, o que caracteriza uma conjuntura de pesca probatória, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Basta reavivar que o acusado não estava sendo investigado pelos policiais, que não havia denúncias anônimas de tráfico de drogas na localidade e que os agentes estatais não realizaram investigações preliminares, como campanas ou monitoramento da área, para embasar as fundadas razões que teriam para acreditarem que está ocorrendo algum crime permanente no imóvel em questão. Assim sendo, divergindo do voto da proficiente relatora, voto pela declaração de ilicitude das provas e consequente absolvição do apenado. É como voto, senhor presidente. Isso é um pouco diferente. Isso era uma busca veicular e depois... Sim. Perfeito. Mas nesse caso aqui... Pois não, desembargadora, fica à vontade. Eles ingressam, desculpe, eles já estão antecipando. Fica à vontade. Eles ingressaram para buscar não as drogas, mas sim para buscar os documentos, já que ele dirigia sem eles. E a entrada foi autorizada pela esposa do acusado. Por isso eu mantenho o meu voto. Desembargadora Ângela também mantém. Por maioria, recurso conhecido e desprovido. 4.87, apelação 000,
16.10.81, também da desembargadora Andréia, vai ser adiado, né, desembargadora? Ou é... Foi o que você falou. Tá no roteiro como adiado. Né? Tá Tá. adiado, né? Como no roteiro está adiado. É o 4.87. 1000 ao contrário, 610, dígito 81, 2019. Pronto. Tá não? Paulo Sérgio Alves de Souza, advogado Francisco Deusdete Souza. Então, vou repetir, 4.87, apelação 1000 ao contrário, 610, 81 de 2019. Perfeito, Ismael? Apelante Paulo Sérgio Alves de Souza, Tá não? Então, a senhora votou no sentido de recurso conhecido e parcialmente provido. Falta o voto de quem? Só para eu tirar uma dúvida aqui. Qual é o número daquele processo em que houve aquela sustentação oral? Agora? Sim. A minha é o 0218-517-58. É esse, é? Tá. Não, então, senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo. Certo, então 4.87, 1000 ao contrário, 610, dígito 81. Certo. A desembargadora votou, relator desembargador André votou no sentido de recurso conhecido e parcialmente provido. Pediu vista a eminente desembargadora Marlúcia. 4.115. Apelação 0005574, dígito 76, 2013. Da relatoria desembargadora Ângela. Votou no sentido conhecido e parcialmente provido. Falta o voto de quem? Esse nós nos comunicamos no chat, desembargadora Marlúcia, a senhora viu? Não vi o resultado. Aí eu até já lhe respondi. Isso aqui a desembargadora fez uma observação, agora da citação do... Eita. A doutora, já sei. A desembargadora botou uma cor. Não, e botei, e eu também adverti que eu acrescentei um parágrafo, Vossas Excelências podem ver aí no chat, exatamente apontando essa questão da citação e a certidão do oficial de justiça, folhas 48 e 49 dos autos. Ele não foi intimado para indicar um defensor. Na verdade, ele foi citado com a advertência, porque nesse caso, ele foi citado com a seguinte advertência: certificado de curso, isso tinha no mandado. Eu posso falar, desembargador presidente? Como eu atravessei a palavra. A senhora é a relatora. A senhora é a relatora. Sim. A relatora pode falar em qualquer momento. 0005574 de 76. Dígito 76. 2013. Deixa a desembargadora localizar. Mas é isso que a senhora está pensando mesmo. Pronto. Se eu puder só esclarecer, mas a senhora está lendo ainda? Não, pode. Posso falar? Pode falar. Nesse daqui, desembargadora, depois a senhora colocou no chat a questão da intimação, eu fui vasculhar melhor, né? Porque o que aconteceu? O réu, ele não tinha advogado, era assistido pela Defensoria Pública. E isso consta do mandato citatório, eu acrescentei até esse parágrafo ao voto, que no frontispício do mandado da citação tinha certificado de curso de prazo, sem apresentação de defeitos escrita pelo defensor constituído, será intimada a Defensoria Pública ou nomeado defensor dativo para representar. Isso tem na cabeça do mandado de citação as folhas 48.
E na certidão do oficial de justiça, desse primeiro mandado de citação, ele diz o seguinte, que o réu receber a contrafé do mandado, a cópia da denúncia, bem como do prazo de 10 dias para respondê-lo por escrito, bem como intimado das advertências aqui mencionadas. A citação é aquele ato que fecha a relação processual. Já nesse primeiro momento, ele foi advertido de que, se ele não tivesse advogado constituído, seria Defensoria Pública ou defensor dativo. Ele começou sendo assistido pela Defensoria Pública, que, inclusive, fez a defesa preliminar. Só que, no curso do processo, a Defensoria Pública saiu, né? Deixou de existir. Aí a magistrada nomeou o defensor dativo sem intimá-lo, é bem verdade. Sem intimá-lo. Isso é verdade. O defensor dativo fez a... Pediu, o defensor dativo ainda pediu que ele fosse intimado para indicar. Na verdade, o defensor dativo, ele se entrevistou com o defensor dativo fez a audiência de instrução, fez as alegações finais e ainda fez o recurso. Uma testemunha não compareceu. E ele dispensou. E ele tinha dito, o defensor dativo até pediu a intimação dele para a indicação, para ele constituir advogado, porque ele não tinha condição de se entrevistar com o acusado. Né? Porque era de Paracuru esse processo. Aí ele pediu e o juiz não deferiu. Aí, no caso, veja bem, o que eu entendi. Existe aquele artigo 563 que, onde não há nulidade comprovada, né, a gente não a declara. Inclusive, é nesse sentido de não entender que há nulidade, não há prejuízo. Por que eu entendo que não há prejuízo? Ele foi assistido. Prejuízo haveria, penso eu, que se a juíza não tivesse diligenciado de nomear um dativo. Como naquela primeira citação já havia advertência, naquele primeiro ato, né? Mas você veja que quando ela nomeia o defensor dativo, e ele mesmo diz que não tem condição de se entrevistar com o acusado, uma testemunha não compareceu e o defensor dispensou, eu entendo que há um prejuízo. O próprio réu podia ter dito, não, eu não quero dispensar testemunha. Foi, inclusive, substituir. Mas ele se entrevistou antes da audiência, ele se entrevistou. Ele não teve possibilidade de falar com ele antes, muito tempo, mas antes da audiência, sim. O que eu acho é que o defensor dativo, eu estava olhando aqui, ele apresentou as razões, apresentou até o recurso, porque o recurso, depois que foi apresentado por um advogado constituído, foi até extemporâneo. A gente está enfrentando essa questão porque eu entendo que é matéria de ordem pública, mas isso foi alegado no segundo recurso, e diante da unirrecorribilidade, o que a gente tem que analisar é o primeiro e não o segundo. Mas, superada essa questão, eu acho que o advogado dativo foi tão diligente que até interpôs a apelação, né? Acompanhou o acusado até os últimos momentos, como está até agora. O advogado que ele constituiu posteriormente já apresentou recurso, foi intempestivo. Então, assim, a senhora vislumbra esse prejuízo, né? Eu não achei que ele foi sempre acompanhado e que o prejuízo seria se o processo se a juíza não tivesse sido diligente de nomear um defensor para, entendeu? Assim, eu não quis ver aí uma desídia. Foi muito diligente. Foi. Eu acho que no momento até que ele pede que ele seja intimado, porque ele não tem como se entrevistar. Deixa eu ver só né? Em que página está isso aí? Peraí. Vou abrir aqui os autos digitais, porque eu acho que ele acho assim, que no momento em que ele deixa de ser intimado, para indicar o advogado, o juiz jamais poderá nomear, embora, claro, a Defensoria Pública trabalha muito, muito bom, muito eficiente, mas ele tem que ter essa oportunidade. Porque, assim, aí eu faço uma diferença, desembargadora Marluz, quando a pessoa tem um advogado constituído, que o advogado não apresenta uma peça, ele tem que ser intimado, o réu tem que ser intimado, porque o advogado dele não fez a parte dele. Nesse caso, ele nunca teve advogado. Sempre foi... sempre fez isso. Mas eu digo assim, nesse caso, eu faço uma distinção, porque eu também despacho muito processo mandando voltar
para o réu, quando o advogado, por ele constituído, não apresenta uma contra-razão, ou mesmo uma razão, ele pede para arrazoar aqui e não faz. Eu canso de despachar nesse sentido. Nesse caso, ele nunca constituiu o defensor. O defensor foi o defensor público que fez uma defesa preliminar. E logo em seguida, aqui nas páginas 71... E por que foi 83. nomeado o defensor da ativa se ele não tinha defensor público? Porque o defensor público saiu da comarca, a comarca ficou sem defensor, Ele desembargador. nomeou um dativo, certo? Aí o dativo pediu para que o réu fosse intimado. Intime-se para fins de aceitar o encargo. Aí vamos ver aqui. As folhas 83, desembargador Henrique, o senhor está com o processo aberto? As folhas 83, a juíza, diante da certidão de folhas retro, ela nomeia um advogado ativo, tendo em vista a ausência de defensor público nessa comarca. Folhas 83. Aí ele segue com esse defensor constituído até o fim? Até esse recurso. Defensor nomeado. Isso, aí está aqui uma remessa. Ele foi nomeado, mas sem a intimação prévia do acusado. Ele tinha sido citado. Inclusive com a advertência de que, se não tivesse advogado, seria nomeada a Defensoria Pública ou o defensor dativo. Eu só estou querendo ver aqui... Mas realmente ele nunca foi defendido por defensor constituído por ele? Não. Um pouco diferente. Não, é por isso que eu acho diferente, viu? Eu também. O defensor dativo, ele pede para ele ser intimado, ele já diz, olha, eu não tenho como me entrevistar com o acusado. E uma das testemunhas de defesa não compareceu. E o advogado dativo não teve entrevista nenhuma, né? E tudo, aí dispensou a presença da testemunha. Então, eu entendo que eu só estou atrás dessa petição aí. Eu não estou vendo aqui, deixa eu olhar. Eu sou defensor demais, inclusive tem muitos desses casos lá na sessão, né? Quando que a gente debate assim. Mas lá é diferente. Aqueles que eu defendo, desembargador, é o advogado, que aí eu não tenho dúvida, prejuízo ou não, porque o prejuízo eu vejo é que o defensor, o réu tem o direito de ser defendido pelo defensor de sua confiança. Mas aquele já vinha desde o início com a Defensoria Pública. Então, eu acho esse aqui um pouco diferente. Eu vou pedir, venha a desembargadora Marluce, mas aqui eu acho um pouco diferente. Que eu defendi, inclusive, no início eu ficava até solitário lá na sessão criminal, por isso a senhora depois me acompanhou em muitos outros casos, mas aqui eu vejo a diferença, eu distingo, estamos usando muito isso, porque ele nunca foi defendido por advogado de confiança dele. Então, se ele era defendido pela Defensoria Pública, por exemplo, se fosse um outro defensor público, não precisava ele ser Estado para dizer, olha, eu vou mudar, o juiz dizer, eu vou mudar, porque ele está sendo defendido pela instituição. Então, no caso aqui, eu acho um pouco diferente, porque ele nunca foi defendido por um advogado da confiança dele. E o voto do STJ e do STF, nesse sentido que eu sempre acompanhei, mantendo coerência, é nisso, é que inicialmente ele teria que ser defendido por um advogado da confiança dele. Por quê? Porque aí ele diz as coisas mais íntimas sobre o caso e não vai dizer para um que ele, em tese, nem conhece, sabe quem é. Mas, como aqui é um pouco diferente, eu peço o venha a eminente desembargadora Marluce para acompanhar a desembargadora relatora. Nesse caso específico, quando, eu repito, depois lá na sessão criminal, eu vou defender intransigentemente, como eu sempre digo, quando é um advogado constituído que a juíza, de pronto, sem instar o réu, abandonou o qual, e de repente ela nomeia. Nesse caso, olha, essa decisão da sessão criminal, eu participei, e foi uma dessas que eu coloquei aí no chat, que a relatora foi até a desembargadora Rosilene, e que eu votei nesse sentido. Quando a pessoa tem um advogado constituído, que ele é desidioso, que ele é inerte, o réu tem o direito de ser intimado. A distinção que eu faço é exatamente essa que o desembargador Henrique percebeu. Ele nunca constituiu advogado. Ele não poderia ter sido prejudicado porque a defensoria simplesmente deixou de existir na comarca.
que a gente sabe que acontece com certa frequência isso. Ele não foi prejudicado disso, não, porque foi nomeado o defensor Isso. dativo, mas o próprio defensor dativo pediu ao juiz que ele fosse intimado, por quê? Porque ele não tinha condição de se entrevistar com o réu. E ele pediu, só que o pedido não foi apreciado, né? E tanto que, na ouvida das testemunhas dele de defesa, uma das testemunhas não compareceu. E o defensor dativo, não é defensor público, é defensor dativo. Então, pronto. Vamos para frente, né? Vamos. Foi por maioria, né, a desembargadora? Eu faço esse distinguish, usando muito, mas eu realmente eu ficava lá na sessão, muitos casos desses, não assim, exatamente igual, mas é aquele que vem pelo defensor constituído e de repente o juiz manda. Teve uma juíza aí também que mandou. Agora, 4.18, 118, né? Não, isso foi adiado. Foi adiado. Foi. 027, 58, 93, 70? 93, 70. Sim, Cielen. Adiado, né? Comarca, agora foi adiado. Já terminou? Não tinha deixado mais aí o debate. Terminou. Então, eu pergunto se alguém tem mais algo a acrescentar. Podemos encerrar. Pois é, bom, boa pergunta. Quantos? E quantas sustentações? 6? Certo. Então, já vamos almoçar, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, a de número 16. Agradecendo a presença de todos. Pronto. Agradecendo a presença de todos.